Salmo 130, Cântico de peregrinação. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então, o salmista começa aqui dizendo que das profundezas ele clama a Deus. A gente às vezes está no momento de depressão, de tristeza, de problema, onde a gente se sente às vezes sozinho e às vezes a gente acha que até não tem saída. Às vezes é uma opressão, às vezes é muita culpa, mas aqui no versículo 8 vai dizer assim, ó: Ele próprio, Deus, redimirá Israel de todas as suas culpas. Nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus, e o próprio Deus redimirá Israel de todas as suas culpas. Então, seja lá qual for a profundeza de onde nós estivermos, o local físico ou um lugar espiritualmente falando, um lugar de tristeza, de dor, de culpa, nós podemos clamar a Deus e o Senhor ouve a nossa voz. Como aqui o salmista está falando, pedindo a ele que ouça a sua voz, sim, Deus ouve a nossa voz. E ele pede que os ouvidos de Deus estejam atentos às suas súplicas. E os ouvidos de Deus estão atentos às nossas súplicas. Essa culpa, muitas vezes nós erramos. O pecado, ele está em nós. A culpa, o erro, a dor de ter feito alguma coisa que não era boa, pode acontecer. Nós estamos na terra, nós estamos procurando acertar, mas pode acontecer de tropeçarmos, de cairmos, mas o importante é não ficarmos no chão, é tornarmos a levantar e ficarmos de pé. A Bíblia diz para tornar a levantar, afirmar os joelhos cansados e desconjuntados e continuar prosseguindo. Então aqui ele diz assim, ó: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Porque as pessoas erram, crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos, idosos. As pessoas erram, são falhas. Não é repetir sempre o mesmo erro, errar intencionalmente, ser renitente no erro, persistente no erro e querer errar de propósito. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de gente que quer acertar, que faz tudo para acertar, mas que às vezes por um descuido acaba errando. E nesse momento a gente diz assim, como o versículo 3 aqui está dizendo: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então ele está falando do perdão que Deus concede. Nós vemos naquela passagem em que os amigos levaram um paralítico por cima do telhado e que Jesus, antes de curar o paralítico, ele perdoou os pecados daquele paralítico. Como é importante receber o perdão de Deus. A cura física, muitas vezes, ela vem
do perdão que é liberado, do perdão que a gente recebe. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Põe a esperança em Deus. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, do que os guardas esperam pelo romper da manhã. A pessoa que está lá trabalhando a noite toda, ela quer que chegue amanhã para dar logo a hora de ela poder descansar. Esse também é um sentido que a gente pode aplicar aqui. Então, está ansiando que logo amanheça, que a noite passe. E assim é o nosso anseio por Deus. É a nossa vontade de ter a presença de Deus, de nos reconectarmos com Deus, porque o pecado faz separação, faz com que a gente não perceba a presença de Deus mais. Mas a gente anseia pelo Senhor, pela presença do Senhor. E aí a gente começa fazendo uma oração assim como essa e entendendo que o Senhor, Ele está querendo nos perdoar. Ele está querendo tirar de nós essas setas, esses dardos inflamados de culpa, à medida que nós, a partir do momento que nós nos arrependemos sinceramente e nós queremos mudar o nosso comportamento e corrigir. Porque até para nos arrependermos, até a vontade de adorar, tudo isso vem do próprio Deus. É Ele que nos dá. Ponha sua esperança no Senhor, porque no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele redimirá Israel de todas as suas culpas. É Deus que vai lavar e redimir com o seu sangue, com o sangue de Jesus. Nós que hoje temos aqui o Novo Testamento, né? Aqui a gente está falando do Salmo, que está no Antigo Testamento, e hoje nós já temos o Novo Testamento, nós já podemos até falar do sangue de Cristo, né? Derramado na cruz, que nos lava, nos limpa, e nós podemos clamar a Jesus para Ele nos redimir das nossas culpas, né? E recebermos o perdão dele, mediante o nosso arrependimento sincero, quando falharmos, quando errarmos. E nós devemos fazer esse movimento de pedir perdão todos os dias, para nós estarmos sempre sendo limpos pelo Senhor de todo problema, de toda coisa que vem para atrapalhar. Então, essa batalha espiritual que muitas vezes a gente busca, que a gente fala, ela começa aqui com arrependimento diante de Deus, com atrair o olhar de Deus para nós com orações sinceras como essa aqui, súplicas sinceras, puras, como essa aqui que o salmista faz nesse Salmo 130. Então, que a gente peça a Jesus para Ele olhar por nós, pelos nossos familiares, amigos, todos que nos cercam, que estão na nossa esfera de alcance com as nossas orações. E aqui a gente fala: Senhor, quem escapará? Se o Senhor registrasse os pecados, quem escaparia? Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos livra, afasta de nós as nossas transgressões e nos redime de nossas culpas, porque o Senhor é bom. Então, todo coração que está cansado, aflito, abatido, olha para Jesus, olha, sai desse lugar de culpa, sai desse lugar de dor, de opressão. Eleva a Deus a sua oração nesta hora. Fala para Jesus onde você tem errado, onde você tem tido dificuldade, e pede a Jesus para Ele te perdoar, porque Deus perdoa. Tenha um arrependimento sincero, e esse arrependimento é sempre. Esse movimento de se arrepender, de buscar a Deus, ele é de todos os dias, e mais de uma vez, várias vezes ao dia, se for preciso. Que Deus abençoe, que Jesus abençoe.